A resistência elétrica R de um condutor homogêneo é inversamente proporcional à área S de sua seção transversal. Então, a resistência é inversamente proporcional à área da seção. O gráfico que representa a variação da resistência do condutor em função da área S de sua seção transversal é... Bom, então vamos entender aqui, olha só. Nos gráficos que nós temos aqui, o eixo vertical, né, que é o eixo Y, ele está representando a resistência. Olha só, o Rzinho aqui da resistência. E o eixo X, que é o eixo da horizontal, está representando o S, que é a área da seção transversal. Então, a seção transversal, dá uma olhadinha aqui no desenho, gente, é esse círculo aqui, né? Tá representado por esse círculo. Aí tá dizendo que a razão entre a resistência, a relação entre a resistência e a área é inversamente proporcional. O que que isso quer dizer, gente? Isso quer dizer que quanto maior a resistência, menor a área. Ou quanto menor a resistência, maior a área. Então, quando um aumenta, o outro diminui. Eles são inversamente proporcionais, tá? Então, raciocina comigo aqui. Quanto maior a minha resistência, menor vai ser a minha área. Então, à medida que eu vou aumentando essa resistência, essa área vai diminuindo. Mas essa área nunca vai ser zero, né? Porque não tem como ela chegar em zero. Como é que eu vou ter uma área zero, né? Por maior que seja a resistência, ela vai ficar próxima de zero, mas ela nunca vai ser zero. E o contrário é a mesma coisa. Pensa bem, quanto maior a área, menor a resistência. Mas a resistência também nunca vai ser zero. Porque quando um tende ao infinito, vai aumentando, o outro vai tendendo a zero. Quanto maior maior a resistência, menor a área. Ou quanto maior a área, menor a resistência, tá? Então, nenhum dos dois vai chegar a zero. Se nenhum dos dois pode ser zero, gente, então eu não posso ter um gráfico que encosta em um dos eixos. Porque vamos observar aqui, olha. Na letra A, nesse pontinho aqui, ó, onde está encostando no eixo Y, nesse pontinho, o que acontece? A área é zero. Não pode ter área zero. Aqui nesse pontinho de cá, olha, eu teria resistência zero, que também não pode. Então, eu preciso de um gráfico que não está encostando nos eixos. Então, o A não pode, o B não pode, o D não pode e o E não pode. Então, sobrou apenas a letra C. Mas tem uma outra coisa pra gente observar também. Olha só, não é só isso não, porque vamos supor que tivesse um outro, né, que não tivesse encostando. A gente tem que raciocinar assim também. Então, você tem que prestar atenção no seguinte, olha. Vamos pegar um ponto qualquer aqui desse gráfico. Olha, nesse ponto aqui, eu tenho uma determinada área S1, vamos chamar de área 1. Aí, aqui eu tenho uma resistência 1. Aí, se eu pegar um outro ponto aqui, olha, o que aconteceu com a minha área? Aumentou, não é verdade? Eu tenho uma área 2 e ela aumentou. E o que aconteceu com a minha resistência? Olha só, diminuiu. Resistência 2. A resistência 2 é menor do que a 1, mas a área 2 é maior do que a 1. Então, quanto maior a área, menor a resistência. Então, realmente, esse gráfico aqui, ele é inversamente proporcional e ele não encosta no eixo Y e nem no eixo X. Então, a resposta realmente é letra C.